Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks e comigo aqui, Zé Roderico. Boa noite, Zé. Boa noite, William. Boa noite, meus queridos. Já aproveita que tá aqui com a gente, já dá o teu like, já curte esse episódio, pega o link e compartilha com os teus amigos. E lembrando que, caso você não possa nos ver, mas possa nos ouvir, estamos no Spotify, no Deezer, olha lá a nossa playlist, já tem mais de 70 episódios para maratonar, para aprender e para tirar a inspiração para continuar vivendo e empreendendo. Esse é o CDL Talks 76 e comigo aqui, Betina Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite, pessoal. Betina, a gente sempre começa com uma pergunta bem clássica, assim, né? Que é, quem é você? Sabemos que é natural de São João Batista, né? Mas conta um pouquinho sobre a sua vida, né, pessoal, profissão, né? Como você hoje está atuando, quais são as profissões que tu já circulou, né? Hoje, o que está fazendo da sua vida, onde está morando? Conta um pouquinho para nós aí sobre Betina Santos. Uau, já começa com a pergunta. Quantas horas a gente tem? Essa é uma boa pergunta também. Geralmente 1 hora, mas sempre passa, né, Zé? Passa um pouquinho. Brincadeira. O contratual, Brincadeira. pra Tati ficar feliz, é 45 minutos. Mas a gente nunca segue a Tati. Enquanto ela não desligar a luz, a gente está sempre trabalhando. gosta de provocar ela. Ótimo, ótimo. Gente, eu sou natural de São João Batista. Nasci e cresci aqui. Fiquei aqui até os 17 anos. Para quem não me conhece, né, eu gosto de falar que eu sou filha do Bica, filha da Sheila. Fiquei aqui até os 17 e nesse meio tempo eu sempre fiz várias coisas em São João, trabalhava bastante aqui desde novinha. Como eu tenho essa vida mais voltada para o financeiro agora, eu gosto de contar a minha história, que eu trabalhava muito já desde de novinha, né? Já gostava de fazer dinheiro desde novinha. Então, enquanto eu morava aqui em São João, eu aprendi muito cedo a importância do trabalho, a importância de a gente correr atrás das coisas que a gente queria. Enquanto eu morava aqui, eu trabalhei já no Box 21, não sei se alguém lembra aí, talvez lembrem não que é era nem da minha época, não é, Zé? Não, era um sei o que café, esse Box era um 21 é. café aqui em São João, eu trabalhava lá, eu já trabalhei onde hoje é a loja Segunda Pele, trabalhava lá também, enquanto Sim. morava em São João, trabalhei na Menina Rio, trabalhei na loja da Contramão, o que tinha para fazer na época, trabalhava desde novinha, saí daqui com 17 anos, fui estudar fora, nesse processo eu me formei na Universidade Federal ali de Santa Catarina, me formei em engenharia. E logo depois que eu saí da engenharia, fiquei um pouco mais na minha área de atuação. Engenharia civil, Engenharia agronômica. Meu Tem gente que Deus. diz que não é engenharia, mas é engenharia. Tem muito cálculo, muito número. E aí, logo depois que eu já estava lá em Florianópolis, né? Estava morando lá. Passei um tempo, me formei e fui trabalhar na parte mais comercial, assim, porque eu acho que eu trouxe essa aptidão desde novinha, né? Como eu estava sempre lidando com o público e na minha família também, né? Para quem conhece a minha família vai saber, é todo mundo muito voltado para essa área comercial, comunicação, relacionamento. E aí, nessa empresa, fui trabalhar com comercial, logo eu já estava liderando um time de vendas, lidava com grandes contas lá dentro. Mas eu sempre tive muito essa ambição, né? Eu queria mais. E Florianópolis é bom, é ruim, mas é bom, né? Porque é bom até demais. Qual era E o aí, setor dessa empresa? Essa empresa trabalhava com rastreabilidade de alimentos. Então, tá. Daí por causa da engenharia agrônoma. por causa da agronomia. Aí eles trabalhavam muito com fiscalização de alimentos, de rastreabilidade. O Coque, inclusive, para quem conhece vai saber, era nosso cliente. Sim. E, enfim, Coque, Angeloni. E aí eu viajava muito para São Paulo, eu pensei, eu quero vir para essa cidade, porque eu acho que aqui eu vou dar o boom, né? Aqui eu vou crescer. Mas eu não tinha um plano muito claro, eu só sabia que eu queria ir para São Paulo. Sentei, comecei a estudar as possibilidades, eu estava aberta para fazer uma transição de carreira, mas também não uma transição muito brusca. Eu queria usar minhas aptidões que eu tinha aprendido até ali, que eram aptidões comerciais e de relacionamento. E aí comecei a me apaixonar pelo mundo das finanças, que daí é uma outra história, né? Foi uma paixão que veio de uma dor. Através da dor eu tive que me apaixonar pelas finanças. E aí, estudando sobre isso, eu pensei, putz, tem uma possibilidade aqui. Aí apareceu a oportunidade para eu liderar também um time de assessores numa empresa de investimento que fazia parte do maior banco de investimentos da América Latina. Migrei
E quando eu vi, eu estava em São Paulo e agora eu estou lá já há 2 anos e meio trabalhando com investimentos. Uau! Na agronomia para liderar investimentos em São Paulo. São João Que Batista. virada, né? Que virada. E sair de São João e morar em São Paulo. Uma coisa é tu ir para São João, morar em Florianópolis para estudar e na Universidade Federal ainda, né? Outra coisa é tu sair de São João e ir para São Paulo, uma cidade de praticamente 11 milhões de habitantes, né? E ainda fazer uma transição de carreira. Mas o que me chama a atenção é que vem já aquela frase que eu sempre uso aqui, que a gente trouxe um palestrante uma vez, que o nome dele também é William, ele sempre usava do presidente, do porteiro ao presidente, todo mundo vende, todo mundo atende. E independente da área que você for atuar, vendas, relacionamento com pessoas é fundamental. E quando tu tens essa aptidão, tu tens essa habilidade natural, tudo se torna um pouco mais fácil. E é minha percepção, né? Eu também tenho um pouco do financeiro, eu também tenho um pouco da questão administrativa, né? Gerencial, processos e tal. Mas o que me diferencia em todo o mercado é a questão da venda, né? A gente estava falando um pouquinho que eu vendo tudo, um pouco, principalmente ideias. O que eu mais vendo são ideias, né? A CDL em si, ela vende muitas vezes aquilo que as pessoas não conseguem tangibilizar. Né? Eu não vendo um iPhone, eu não vendo, né, uma bolacha ou uma caneca. Eu vendo principalmente aquilo que é intangível. Eu vendo conhecimento, né, informação, relacionamento, network. É difícil pra caramba, né? E serviço, muito difícil, né? E aí você precisa, principalmente, quebrar muitos paradigmas, né? O paradigma, principalmente, aquela do pessimismo, aquela da negativação, aquela de que santo de casa não faz milagre, aquela que você muitas vezes tem que trazer uma realidade, né, que não é o momento. A realidade nossa é o seguinte: tem setor hoje que está crescendo, né, e tem segmentos do mesmo setor que estão encolhendo. E isso é uma realidade muito mais da culpa, não só cenário econômico, lógico, nós temos uma situação política, econômica adversa, mas também é culpa do próprio empresário, da própria pessoa que está ali fazendo a gestão, né? Porque se eu estou no mesmo segmento, tem a mesma atividade, um está crescendo e o outro está colhendo, né? Dá para se entender que esse aqui está se movimentando mais, está buscando oportunidades maiores do que o outro, né? Então, esse movimento de ir para São Paulo, por exemplo, se fosse aqui, ficasse em São João ou em Florianópolis, talvez não estaria com a oportunidade de hoje estar aqui no podcast, né? Eu tenho certeza disso. Porque de onde eu vim, eu não estaria aqui. Isso eu sempre tive certeza. Eu olhei para a minha vida e... Fazendo só um parênteses rápido sobre vendas, né? Gente, eu acho que assim, vendas é básico. Quem não sabe vender precisa comprar um livro, precisa fazer um curso, precisa aprender. A gente tem que saber vender para... A gente precisa se vender para... Ontem foi o Dia dos Namorados, né? A gente precisa saber se vender no nosso relacionamento, para os nossos pais, para os filhos. A gente precisa saber vender uma boa educação para eles, convencer de fazer alguma coisa, porque a verdade é, se a pessoa não quiser, ela não faz. A gente precisa saber vender, então é fundamental. E falando um pouco agora da trajetória, assim, eu falo que todo mundo tem uma história triste para contar, né? Então, não vou ficar aqui contando minha história triste, porque isso todo mundo tem. Mas nem todo mundo sabe pegar essa história triste e transformar ela numa história muito feliz. E nesse processo, eu lembro de me olhar aqui em São João, de onde eu vim, como era a minha vida, quais eram as minhas oportunidades e pensar, se eu ficar em São João, é isso aqui que eu tenho. E eu quero mais, porque eu tive a felicidade de nascer em uma família que muitas pessoas tinham mais. Então, eu sabia que aquilo era possível. Eu não tinha, mas eu convivia com pessoas que tinham. E eu nunca olhei com inveja ou com ciúme ou com nada. Eu só olhava assim, dá para chegar aqui. O que eu preciso fazer? O que essa pessoa está fazendo? E aí, eu me mudei para Florianópolis, porque eu sabia... Naquele momento, era fazer faculdade, né? Era isso que era importante. Era fazer faculdade, dar 5 anos, se formar, era isso que ia fazer a gente ser bem-sucedido.
Depois que eu me formei, eu vi que não era isso. Não é, um diploma não garante nada para ninguém. É que, querendo ou não, a nossa geração, e o Zé se encontra nisso também, apesar da barba branca, eu tenho cabelo branco, o Zé tem a barba branca, né? Estamos lá já. Nós fomos doutrinados de que a graduação já era uma grande conquista. Então, não existia para nós algo superior a isso. Não era hoje, tem uma geração que arrasta para cima para ser empreendedor e atingir o seu 1 milhão. Todo mundo, né, dessa geração mais milênio aí, né, minha menina com 14, 16 anos, a ideia dela não quer fazer faculdade, quer empreender, quer ser cabeleireira, manicure, quer ganhar o dinheiro dela para sobrancelha de 12 mil reais, essa é a percepção dela. Nós viemos de uma doutrinação dos nossos pais que raramente tinham uma graduação, eles tinham mal o ensino fundamental, de que atingir o ensino médio e uma faculdade era o ápice, né? Então, e isso, querendo ou não, acredito que na tua família também, para vocês, fazer uma faculdade, não fazer uma faculdade, por exemplo, era uma coisa que não estava na cogitação. Não, era inegociável. Era inegociável, né? Faça uma faculdade, faça concurso do Banco do Brasil. Concurso. Meu pai, por Fique exemplo, lá era até isso. se aposentar, compre um sítio e viva feliz. Meu pai é celestiano, né? Já contei isso. Meu pai é aposentado da Celesc. Então, toda a vida que tinha um concurso da Celesc, o que ele aquele fazia? digitalzinho assim, né? Tu não fez ainda? Por que não fizesse? Gente, pai, eu já eu não ouvi quero muito isso também. trabalhar. É todo mundo, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Eu quero outra coisa, né? E eu não quero trabalhar no Celesc e tal. Então, tinha muito essa pressão, né? Gratidão, Mário. Então, essa questão de estar num ambiente onde as pessoas tinham mais oportunidades do que tu obtinha naquele momento, fez também com que você pensasse em projeção, de crescimento, né? Eu vou falar por mim, né? Na minha família não tinha muito isso. Não tinha empreendedores. Na minha família, todo mundo, ou o que mais tinha uma questão boa financeiramente, ou até mesmo de estabilidade, era meu pai, por ter passado num concurso da Celeste. Olha só. Daí ele tinha prova real, filho, olha aqui. Aí, Todos os outros acabou. eram CLT, funcionário Sim, normal de sim. empresas privadas. Eu tenho uma história, eu às vezes não sou muito fã de contar ela. Meu pai talvez vá me matar. Eu nem sei se ele lembra, na verdade, disso. Mas que foi algo que sempre me impulsionou muito, né? Uma vez eu era novinha ainda e eu fazia esses meus bicos, assim, porque tinha CEINC, se eu não me engano, aqui em São João. E aí eu ia lá, encontrava sempre as meninas, mulheres, todas muito bem vestidas, né? Porque isso aqui em São João é bem comum. E eu queria estar bem vestida também, mas eu não tinha dinheiro para comprar roupa naquela época. Então, eu ia fazendo esses vários bicos para ir juntando para conseguir comprar a roupa que eu queria. Aí, eu fui na loja, eu acho que era Detagli, se eu não me engano. Fui na loja. Pode falar nome? Pode. Tá Ainda mais liberado, então. ainda mais quando é associado, pode falar. Então tá tudo certo. Fui na Detagli, peguei aquela sacolada de roupa que a gente pegava na devolução, levei para casa para provar. Eu ia ficar com uma blusinha, que era o que cabia no meu orçamento, mas eu peguei várias para provar. Entrei no carro, aí meu pai olhou assim pra mim, aí ele disse: Betina, o que é esse monte de roupa? Tu é filha do Bica, ele falou pra mim, tu não é filha do Almir. Aí eu dei risada, assim, mas aquilo ficou muito na minha cabeça um tempo. Ele falou brincando também, né? Aquilo ficou na minha cabeça por um tempo e eu fiquei assim, tudo bem, eu não sou filha, mas e se eu puder ser o meu próprio Almir na minha vida, né? E se eu puder construir isso? E foi dali, assim, eu me lembro dessa história até hoje. Meu pai, com certeza, não vai lembrar. Mas foi dali que eu fui construindo esse caminho. O que eu preciso fazer? O primeiro passo, ter uma boa faculdade, que era o que me diziam. O segundo passo, morar fora. O terceiro passo, trabalhar pra caramba. Porque eu também não conheço outro caminho, que não seja trabalhar duro. Tinha uns aqui que acreditavam em Intellect Free e outros Meu Deus, programas pirâmide. aí, né? Pirâmide aí, Meu né? Deus. Mas não deu muito tem certo, as né? fezinhas, né? Tem. Agora é a Beth. Alguém enriquece dessa Tinha história. de quem quer enriquecer com as Beth, com o Tigrinho. Eu não vi. Boa sorte. Abrindo parede sobre o Tigrinho. Poucas pessoas sabem sobre isso, né? Mas não tem por que não comentar. Geralmente, quando as pessoas me perguntam, mas, William, como é que você veio parar em São João Batista? Porque eu sou natural de Lages, né? Também percebi que, para mim, buscar
novas oportunidades em Lages eu nunca ia conseguir. Minha mãe queria que eu fizesse administração. E, na época, até ela me ofertou de pagar uma faculdade de administração para mim, e eu me lembro muito bem qual foi a resposta que eu fui para ela. Eu digo, para administrar o quê? Ela é enfermeira, né? Digo, administrar o quê? Meu pai, na Celesc, não tem nada para eu administrar. E lá, por mais que seja uma cidade de 150, 170 mil habitantes, hoje, geralmente essa parte administrativa era de pessoas de confiança. É uma cidade muito fechada para isso, diferente daqui. E ainda é fechado, mas ainda tem uma abertura maior do que lá. Então, essa foi a resposta. Vocês não tem nada para eu administrar, eu não tenho uma empresa que eu vou ser o sucessor desse negócio. Então, eu resolvi vir para morar para o litoral, vim morar em Balneário Camboriú com meu irmão, começar como garçom em bingo. Por isso da questão do tigrinho, né? E o meu irmão já trabalhava há muitos anos com máquinas caça-níqueis e com máquinas de bingo. Ele era técnico e sangrador. Então, ele mexia nas máquinas e pegava o dinheiro para as empresas que são, a maioria delas, até multinacionais, né? E aí ele começou a trabalhar com essas máquinas caça-níqueis e tal, começou a ter também, e tinha algumas unidades em São João. E aí eu vim para São João com ele trabalhar uma vez e conheci a minha atual esposa, né? Que é natural daqui, né? Que eu provavelmente deve conhecer também, a Ana Cláudia, que é sobrinha ali da Mary e do Edinho, né? Sim, com certeza. E aí a gente se conheceu devido à questão das máquinas caça-níqueis. Aí meu irmão tinha um bingo aqui e tal. Na época, até eu vim ajudar ele um bom tempo e tal. E assim, não tem... Quem ganha dinheiro com isso é quem tem a tecnologia, no caso do Tigrinho, e quem tem as máquinas. Entendeu? Elas são programadas para dar uma quantidade de prêmios, para dar um gostinho, mas ela tem que dar resultado pro investidor ali do negócio. Então, assim, é uma ilusão. Não tem almoço grátis. É muito melhor você fazer investimento do que a gente vai tratar logo em seguida aqui com a Betina, que com certeza você vai ter um resultado muito mais concreto. É longo prazo, não é imediato, né? A gente brasileiro é muito imediatista, a gente quer as coisas para agora, né? Para hoje. Mas a gente precisa quebrar isso, né? E através de conhecimento, é por isso que houve o convite aí para você, né? Hoje está sendo uma referência aí para muitas mulheres, que é o público que você atua. A gente teve recentemente aí uma palestra contigo aqui com o nosso grupo ali do Conexão Mulher. Teve muitas jovens, eu vi nas fotos, assim, não pude estar presente, mas tinha muitas jovens aí que estão empreendendo ou que estão na sucessão de negócios e tal, participando também, pensando no seu futuro, né? E isso é muito, muito salutar, é muito bom. Isso nos traz uma perspectiva positiva do futuro, né? E esses desafios que a gente tem, que a gente teve, principalmente na nossa adolescência, né? Privações. Acho que também as privações, elas nos moldam e nos faz ter garra, né? O Zé tá aí com a gente em Santa Catarina, 5 anos? Eu cheguei aqui em 2019, 6 anos já em Santa né? Catarina. Mas foi privações e principalmente dores que fez você fazer essa migração, né? Largar o Zé do Ceará, tá bem longe lá de cima, de casa, lá de Fortaleza. Né? Lá de Fortaleza. Delícia também. Mas uma parte. Aí foi os desafios, né, Zé, do local, depois se quiser contar, que fez com que ele me fizesse esse processo migratório de vir aqui para o sul e está aí há 6 anos. Já morou aqui em São João Batista também. Conheci o Zé na pandemia, em desafios, em dores, né, Zé? Dores da pandemia. E aí, isso tudo, a gente foi trazendo essa questão, né, dos propósitos que se uniram em alguns aspectos, e hoje a gente faz aí o podcast já quase 4 anos aí já. Caramba, 4 anos, Meu Deus. Faz tempo. Então, isso faz parte, Betina. A gente vê esses desafios, né? E isso ser um impulsionador. Certa vez eu escutei a seguinte frase, tá? Todo o grande milionário ou um cara de sucesso, que às vezes não precisa ter muito dinheiro para você ter relevância e ter autoridade, ele tem uma dor, ele tem um desafio, né? Eu confesso para vocês que alguns desafios meus foi através de muita humilhação.
entendeu? Passei muita privação e humilhação e isso foi uma mola propulsora e um motivador para que eu vencesse, né? Quando eu comecei minha faculdade, vinha sempre uma vozinha do passado que dizia o seguinte: você nunca vai ser nada, tu és um burro. E aí, por muitas vezes, durante as fases que iam se passando da graduação, eu tinha vontade de desistir. Exatamente porque essas vozes atormentavam, né? E com certeza deve ter passado por isso também. O Zé, em algum Sim, com momento, deve ter certeza. passado por isso também. Mas a gente não pode o quê? Baixar a cabeça. Baixar a cabeça Nunca. ou desanimar, tem que Paralisar. avançar, né? Nunca. Nunca. E eu falo, assim, eu até falei isso nessa palestra também, que boa parte das coisas que eu consegui e que eu fiz foi um pouco com raiva também. Não sei se É um vocês motivador. sentiam É isso, motivação. né? Sim, É uma sim. motivação. É uma motivação. Raiva, isso. Aquela humilhação, ela faz eu não vou passar por isso aqui de novo. Que, inclusive, foi de onde veio a minha história com as finanças, assim. Falei, eu nunca mais vou ficar nesse lugar. E aí é isso, né? E depois a gente tem a história boa para contar. Mas enquanto a gente tá lá sozinho, na maior parte das vezes, né? É difícil. A raiva, muitas vezes, ela é um combustível, ela é a força motriz que te leva para a ação. O que a gente tem que trabalhar na vida, né, e a maturidade traz muito disso, é entender que ela pode ser aquela energia que dá o start, mas ela não pode ser a motivação para o resto da sua vida. Senão ela começa a virar o quê? Agora é minha vez de humilhar quem me humilhou. Agora é minha vez, porque todo mundo que um dia... Todo mundo não, mas muitas vezes um dia, quem teve na situação de estar sendo humilhado se torna um cara que vai humilhar o outro mais na frente, né? Que um dia foi a gente vê isso até na Bíblia, na parábola do cara que estava devendo um valor muito alto para um senhor, e o senhor disse assim, não, te perdoo da tua dívida. E ele foi lá e cobrou uma dívida para um cara que era uma dívida bem pequena. E o senhor disse assim, cara, eu te liberei de uma dívida gigante, tu está cobrando isso dele, pois agora tu vai preso porque eu não vou liberar mais não. Então, a gente tem que ter só essa situação, mas toda raiva, ela vira isso, né? O Thales Gomes, do G4, ele comenta sobre isso também. É bem interessante, mas vamos voltar para as blusinhas. Você levou uma sacola de blusinha Levei. para sortear uma. Levei. Sortear uma. Tu Levei, entendeu a parábola? parcelei... Não, A parábola dele? não. É, que tipo, tu levasse um monte pra sortear uma que tu ia Que pegar, eu ia entendeu? ficar, que eu ia ficar. Aqui da loja associada nossa, Ah, né? foi isso. Parcelada. É que Trabalhei depois esse mais cearense, alguns ele tem, meses. Eu ele tem emendo as umas coisas. Sem falar que às vezes ele faz 4 perguntas. Eu parei. Responde 3 por você. É porque eu vou E a refletir. última ele esquece de fazer. E aí tu fica aí viajando, Não, né? se você for parar, a audiência de prova, quem acompanha o podcast quinzenalmente já viu que eu parei de fazer 3 perguntas. Eu tô me coçando, mas eu fico... Faz agora. 30 dias que tu não veio aqui, que foi as história! duas últimas entrevistas que foi as mulheres que fizeram. É porque... Eu aprendi que é assim, a gente não pode nem emendar 2. Tem que ser uma, esperar a pessoa responder e depois fazer a outra. Senão a pessoa se perde. José, É porque senão eu me perco, então eu acabo perguntando logo. Já resolve de uma vez. Já vou mandando. mas como é que surgiu, por exemplo, essa questão, tá? De você ir trabalhar no BTG? Porque quando tu comentasse ali que foi trabalhar em uma das maiores bancos de investimento da América Latina, acredito que seja o BTG, né? Pactual. Isso. Na verdade, é uma empresa que foi comprada pelo BTG, né? Que faz parte do grupo, que é a EQI Investimentos. A EQI. Inclusive, eles têm escritório... Eles nasceram em Santa Catarina, né? Eles são daqui. E as coisas vão se alinhando, né? Eu queria ir para São Paulo, eu estava disposta a mudar de segmento e eu estava mergulhando muito nesse universo dos investimentos, porque a gente falou um pouco aqui de ambiência e eu descobri que esse era o segredo para mim desde muito jovem. Então, assim, eu olhava, tudo bem. E assim, gente, eu não tenho problema nenhum de falar sobre dinheiro. Então, eu queria dinheiro e eu olhava onde o dinheiro está. E aí eu via na Faria Lima, nas pessoas falando sobre investimento, esses influenciadores aqui sabem lidar muito bem com o patrimônio que eles já construíram. E eu fui seguindo e fui acompanhando e me apaixonei pelo universo. E aí surgiu essa vaga de trabalhar numa empresa de investimento, mas era uma vaga de liderança comercial, porque o que eu pensava? Tudo bem, eu vou tirar uma certificação, mas eu ainda não sou especialista para lidar com dinheiro. Eu ainda tenho muito para estudar, mesmo depois de uma certificação. Mas eu já sou boa no comercial, eu já sou boa em vender,
Eu já sou boa em gerir um time. Então, eu usei a habilidade que eu tinha para entrar no segmento que eu queria, para ter tempo, para depois cobrir esse meu gap técnico. Você tinha as soft skills que você utilizou antes de você Isso aí. desenvolver a hard que você queria para poder chegar lá. Exatamente, exatamente. E Perfeito. aí, fui lá, a empresa que entrou em contato comigo, eu estava super aberta e eu já estava decidida a pedir demissão da empresa que eu estava. Quando eu pedi demissão, a minha família aqui entrou em choque, né? Meu pai falava, minha filha... Interna essa Mas tu menina. tá liderando um time, tu vai sempre para São Paulo. Eu tinha acabado de fechar um contrato altíssimo com o Coque. Meu pai tava assim, uau, incrível. Eu tinha acabado de ser promovida. Na pandemia, meu time bateu meta. A gente sempre batia muita meta, né? Mas na pandemia, meu time foi um dos únicos que bateu meta. Então, eu tava assim, muito bem profissionalmente. E eu acho que a gente nunca pode esperar ficar ruim para querer mudar. A gente tem que aproveitar, inclusive, quando a gente está bem para... No auge, Vamos né? para a próxima. Porque a gente está ali naquele pool de energia. Enfim, deu certo. Entrei aqui na IQI. E aí, enquanto eu estava conversando com a entrevistadora, que agora, curiosamente, mora no mesmo prédio que eu em São Paulo, mas essa conversa foi em Florianópolis. Eu lembro da gente sentada na salinha e eu ali conversando com ela, eu não tinha a menor ideia, muita coisa da vaga. Ela falou assim, e por que tu quer morar em São Paulo? Aí eu travei, porque eu não tinha a menor ideia que aquela vaga era para São Paulo. Mas na hora já veio, assim, eu sou muito religiosa, né? Na hora já veio assim, Deus sabe que eu quero ir para lá. Deus sabe que isso estava no meu coração. Então, ele me mandou essa vaga. Aí, inventei uma história linda ali na hora, contei que eu queria muito, que São Paulo era... Eu já tinha aquilo em mente, né? Então, eu nem precisei inventar muito. Ela falou, então tá, porque essa vaga é pra lá. Tu tá disposta a se mudar? Eu falei, tô, na hora. Aí, voltei pra casa, eu falei, meu Deus, se eu passar, será que eu vou pra São Paulo? Será que eu não vou? Porque é isso, a gente tem aquele desejo, mas, gente, sair de Florianópolis pra ir morar em São Paulo, era assim, ó... Eu chorei no primeiro mês, muito. Eu só queria voltar para casa quando eu Porque tava querendo lá. ou não, você tá em Floripa, você tá... Vou botar aqui, male 2 horinhas do cheiro do pai e da mãe, né? Aham. Exatamente isso. Eu vinha todo final de semana para casa. E do nada eu tava lá em São Paulo, sozinha. Então foi um desafio, assim, mas foi isso, deu certo. Foi uma delícia. Meu cunhado é que diz, né? A motivação da nossa vida ou é o próximo desafio ou é o próximo boleto. Alguma das coisas, amigo, vai te motivar a sair do teu canto. Ou é um boleto ou é uma ambição, né? Uma coisa boa. E eu acho interessante esse teu ponto que tu falou, que eu acho que é realmente muito real. A gente não deve ter medo de falar de querer ganhar dinheiro. O problema que as pessoas às vezes fazem é confundir a ambição com a ganância. A ambição é, cara, eu quero conquistar, eu quero estar no mesmo patamar que aquela pessoa está. Eu quero usufruir da mesma experiência que aquela pessoa tem. Outra coisa é você querer o lugar daquela pessoa. Essa é a ganância. A ganância é quando você quer o que é daquela pessoa. Não, eu não quero um celular igual ao do William, eu quero o do William. Isso é que é o ruim. Mas você ter isso aí, você se cercar dessas pessoas, você trabalhar com essa ambiência, a sua palavra foi muito certeira, a ambiência, ela é fundamental para quem deseja mudar alguma coisa na sua vida. Porque, querendo ou não, por mais que aquela frase que diz que você é a média das 5 pessoas que convivem com você, isso pode ser verdade ou não, mas, querendo ou não, fica difícil você ter uma visão ampla quando você está dentro de um ambiente limitado. Eu digo porque eu fiz o caminho inverso teu. Eu saí de Fortaleza, que era gigante, e vim para São João Batista de 30 e poucos mil habitantes, que eu comprava pão fiado. Do Avelino, um grande abraço. Eu comprava pão de segunda a sexta, e sexta-feira eu pagava na padaria. Eu nunca tive isso em Fortaleza. Mesmo comprando pão na mesma padaria por mais de 15 anos. Ô Zé, ninguém nunca comprei na padaria aqui. Aí tua mulher foi cobrar com a minha cara, porque ela tu deixava... já comprasse na Avelina fiado Nunca já? comprei fiado. Gente, Inclusive, por favor, Cauana, não vão depois lá. A gente vai conversar. Não, eu conversar comprava com a Cauana. com a senhora, a senhorinha lá, que era a mãe das 3 meninas. Ela quis dizer, não, tu vem todo dia aqui, sexta-feira você paga. Aí sexta-feira eu pagava. Né? Que perigo, cara. Nossa, cara, e eu achava, eu ficava espantado no início, porque, cara, eu moro aqui há, sei lá, 6 meses, mas tá me vendo fiado. Tá bom, que era R$2 por dia de pão, não comprava R$15 de pão. Era R$2. Eu pagava na sexta-feira R$10, R$12 de pão. E aí ela virava pra mim e dizia assim, quanto foi? Eu digo, meu Deus do céu, eu não quis dizer quanto foi. Eu digo, todo dia foi R$10. Ela, tá bom, R$10. Eu pagava lá e embora. Ela, tu não vai me passar um cartão de R$2 aqui? Eu digo, tudo bem. Então, eu fiz o caminho inverso, mas porque eu também já estava na vibe de desacelerar. Mas também, depois de um tempo em São João,
até mesmo pelas dinâmicas de trabalho, de perspectivas, e como uma filha adolescente, e por amigos, eu acabei indo para Blumenau. Mas é importante, né? Você, para uma São Paulo da vida, você tem uma ambiência, um repertório de vida muito grande. Aí eu te pergunto, eu não perguntei nada ainda, eu vou perguntar agora. Tu comentou aqui 2 vezes que uma situação que você passou, um choque, né, uma dor, que te fez, né, dar essa mudança. Caso se sinta à vontade ou não de comentar, mas como foi essa guinada, né, da raiva de uma situação a se tornar apaixonada pelo o seu cruel destino? Foi... Eu sempre tive esse ponto que eu comentei com vocês, né? Eu sabia que eu queria ter o dinheiro e ter aquela vida. Show. E eu sempre fui focada no resultado. Para mim, não importa o que eu tinha que fazer para chegar naquele resultado. Então, eu sempre trabalhei, ganhava o meu dinheiro, usufruía. Sempre tive muita ajuda do meu pai também, não posso ser hipócrita, né? Sim. Nunca tive muita ajuda dele. E aí, quando eu estava lá em Florianópolis estudando, no começo, assim, eu lidava com pouco dinheiro. Então, eu era boa administrando. Eu era boa em fazer aquele dinheiro render. Assim, ninguém acreditava com as coisas que eu fazia com aquele dinheiro. No meu primeiro ano, inclusive, eu ganhava R$300. E, gente, R$300 hoje seria o equivalente a 600. Vamos colocar aí, R$600 para passar o mês. Não é muito fácil. Só a minha passagem, na época, para vir para São João, era R$15, R$20 todo final de semana. Ida e volta. Então, todos os meses eu tinha aquele dinheiro contadinho para pagar almoço, para fazer tudo que eu precisava. Enfim. Justo. Mas lidava com esse pouco dinheiro. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Até que chegou no momento, no final da minha faculdade, aí eu comecei a estagiar, trabalhava também, ganhava meu dinheiro, ia conseguindo fazer as minhas coisas. Até que chegou no final da faculdade, por mais que eu conseguia lidar bem com pouco dinheiro, eu não tinha acumulado grandes coisas, né? Eu não sabia investir ainda, não sabia como gerenciar tão bem ele. E eu não sabia ir no banco. Eu terceirizava muito o papel de me ajudar a cuidar do meu dinheiro para o meu pai. Logo depois que eu me formei, cheia de planos, né? Queria morar fora, queria viajar, fazer um monte de coisa. Uns 2, 3 meses depois da minha formatura, meu pai descobriu um tumor no cérebro. E aí a família toda se concentrou nele, eu também me concentrei nele, foi tudo concentrado nele e automaticamente ele parou de trabalhar. E é a história que eu tento colocar na cabeça de todo mundo. Esse é um dia que ninguém imagina que ele vai acontecer. Só que ele acontece. Quer dizer, ele pode acontecer, né? Espero que não aconteça com ninguém. Mas ele pode acontecer. E quando ele aconteceu, a gente não estava preparado. Meu pai parou de trabalhar, o dinheiro parou de entrar. E eu não tinha reserva nenhuma. E naquela época, eu tinha acabado de me formar, eu não tinha emprego. E eu não consegui ficar em Florianópolis para arrumar um emprego. Eu voltei para São João. Eu fiquei 6 meses direto aqui em São João, para ficar próxima dele. E não tinha dinheiro. Não tinha. E ele teve que liquidar, inclusive, algumas coisas para ir pagando o tratamento dele. A família foi ajudando muito ele. Mas, assim, eu era eu. Não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém nunca me perguntou assim, Betina, tá tudo bem? Tu precisa de dinheiro? Nunca. E tá tudo bem, porque ninguém mais tinha responsabilidade sobre mim. Eu tinha responsabilidade sobre mim. E aí, enfim, isso foi passando. Eu consegui um emprego em Florianópolis, mas que pagava muito pouco na época. Não conseguia bancar meu aluguel. E nisso eu também estava num relacionamento com uma pessoa que me ajudava, mas sempre terceirizando. Não era mais meu pai, agora era essa pessoa desse relacionamento. E depois, com o tempo da doença e do tratamento, e era tudo muito desgastante, esse meu relacionamento também não foi pra frente. Porque, enfim, eu não tinha cabeça para um relacionamento, eu só tinha cabeça pro meu pai. E aí, esse relacionamento acabou acabando. E quando eu ia pra Florianópolis, eu ficava na casa dessa pessoa. E eu não tinha mais onde ficar. E aí, foi onde eu fui com a minha malinha ficar de favor na casa de uma amiga, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí, foi nessa humilhação que eu falei, eu nunca mais vou passar por isso aqui. Não importa se eu ganho pouco, eu vou dar um jeito de guardar o meu dinheiro, eu vou aprender a fazer ele trabalhar por mim. E aí, tinham pessoas do meu trabalho que já faziam isso, né?
que me falavam, Betina, tu tá perdendo dinheiro, não deixa dinheiro parado, eu vou te ensinar a investir. E fui atrás e fui aprendendo e foi onde eu me apaixonei. E em pouquíssimo tempo eu já tinha um patrimônio acumulado que eu não imaginava ter naquela idade. E eu lembro até hoje quando eu bati os 100 mil também acumulado. E foi sempre assim, porque tem gente que acredita que tem que ganhar milhões, né? Ou tem que ser herdeiro, ou tem que ganhar muito para chegar lá. Ou tem que morar na casa dos pais e guarda tudo que ganha. Não, gente. Eu cheguei lá ganhando pouco, morando sozinha, pagando aluguel, pagando supermercado, mas fui. Sem ajuda, mas cheguei. Cara, isso é muito possível. bom. É muito bom. Eu digo porque, tanto para mim como minha esposa, a gente teve na nossa vida, né, muita dificuldade de lidar com valores também, né? Eu, durante muito tempo, trabalhei em agência, então eu tinha um salário fixo, e minha esposa era representante comercial e ela ganhava por comissão. Tinha meses que batia, tinha meses que não batia. E a gente teve uma situação, na época eu estava com 2 carros, estava morando bem, estava morando legal, estava em Fortaleza ainda, e ela fez uma venda para um cliente, que a gente comprou um valor muito expressivo. Ela ficou morta de feliz. Pô, caramba, o cara comprou um valor expressivo pra caramba. E era uma fábrica de um chinês, né? A maioria das fábricas era de chinês, um chinês era dono dessa fábrica. E o cliente atrasou o primeiro boleto, o segundo também não veio, acumulou 3, o cliente não pagou. A fábrica virou e falou para minha esposa, a dívida é sua. Foi você que vendeu. Ela, mas eu não tenho culpa. Se o cara foi cobrar o cara sempre dava uma desculpa, não sei o quê. Enfim, uma hora para outra tivemos que vender o carro para poder pagar essa dívida, e ainda a dívida ficou arrastando e foi uma bola de neve. A gente ficou naquela situação, caramba, que coisa horrível, né? E eu lembrando agora, tô falando do dinheiro trabalhando pra gente, que a gente, quando montamos a agência, de cara, vamos fazer um fundo de emergência. Aí a gente fez o fundo de emergência, ela chegou para mim e falou, olha aqui que legal. Rendeu, limpo, R$700. Eu falei, caraca, 700 pau, sem fazer nada. Ele rendeu. Para alguns pode ser assim, caramba, R$700 é um troco de um pão. Cara, olhar aquilo ali e falar, ó, vamos botar mais, vamos fazer mais. Parece que estimula, parece que instiga a gente, né, a querer ver as coisas acontecerem. Como você falou, não, às vezes nem precisa ser muito, não precisa ser uma coisa estrondosa. O que a gente tem que ter, que eu acho que talvez seja uma dica que você venha a dar mais na frente, é não se empolgar e achar que aquele dinheiro agora é teu. E dizer assim, agora eu posso trocar meu carro. Agora eu vou sair do meu iPhone 15 por 16 Pro Max Ultra de R$12.000 à vista. Cara, vai devagar. Vai indo. Eu sempre gosto muito do exemplo do Warren Buffett, que mora na mesma casa desde 1950 e pouco. O cara é o homem mais rico do mundo. Ele mora na mesma casa desde 1950 e pouco. Então, por quê? Riqueza, né? Não é o que a gente vê. O que a gente vê não é riqueza. Isso a gente também aprende muito lendo alguns livros, né? Eu gosto muito do Morgan Housel, do livro Psicologia Financeira. Inclusive, eu sempre indico ele na minha mentoria. Psicologia Financeira e Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho 2 livros Pai Rico, Pai Pobre eu li. E o Segredos da Mente Milionária. Eu sou muito fã do Pai Rico, Pai Pobre e desse Psicologia Financeira, assim. E ele fala, a riqueza é aquilo que a gente não vê. Não é a BMW desfilando aí na rua. Não é uma super casa. A riqueza, ela está na conta bancária, ela está na segurança da pessoa, ela está na liberdade de poder sair de um relacionamento sem ter medo se vai ter onde morar ou não, se vai conseguir pagar as contas ou não, de não ter medo de ser demitido, de não ter medo de pedir demissão e apostar no próprio negócio ou mudar de carreira. Tá nessa liberdade, só que essa liberdade ela é construída com essa segurança por trás. E para mim é isso que é riqueza. Não é o que as pessoas estão vendo. Uhum. Eu hoje acredito muito que riqueza são 2 pontos. É você ter controle do seu tempo, de você falar, cara, hoje eu vou fazer isso, hoje eu não vou fazer. E você não se submeter a uma situação ruim por uma necessidade. Tipo, você chega para um cliente com um projeto e fala, olha, esse projeto é X. Aí ele vira para você e fala, só pago X. É 30% a menos. Você, caramba, eu preciso desse dinheiro. E você ir lá e fazer. Para mim, isso é o que corta. É você saber, cara, eu sei que é justo o que eu estou pedindo, eu não estou exigindo, não estou superfaturando o meu trabalho. Mas a pessoa virar para você e falar, só pago X. E para mim, liberdade é você virar assim, cara, meu querido, brigadão pela oportunidade por ter me escutado, mas encerramos por aqui. Se precisar, estão as ordens. E levantar e sair fora. Tem uma frase que eu escutei que é exatamente isso. É como se você negociasse com 1 milhão no bolso. Você diz assim, tá, tô aqui para negociar. Então, mas você ter essa tranquilidade
nos dias de hoje, no Brasil de hoje, com café batendo o que tá batendo, é difícil. É difícil. Difícil. E nessa transição aí, né, de passar por essa questão de saúde do seu pai, privações financeiras, desafios conjugais e depois mais essa questão de transição de profissão, né? Nisso tudo, o que é mais foi mais desafiador, né? O que mais te fez continuar nessa visão de querer ir para São Paulo, porque foi teu pai teve a questão da Não, doença. foi longe. Foi em 2017. 2017. Foi em Tu foi para São 2017, Paulo eu fui pra São Paulo em 2022. E o desejo iniciou antes de 2017, de querer ir para São Paulo, mudar de carreira. Ou foi durante? Foi depois. Ambiência, gente. Tudo foi ambiência. Enquanto eu estava aqui em São João, o meu desejo era estar num lugar um pouco maior. Aí era ir para Floripa. Depois que eu fiquei lá em Floripa, eu fui começando a conviver com outras pessoas, mas já não estava mais tão conectado com essa história do meu pai. Assim, a história do meu pai, o que fez comigo? Eu passei por isso aqui, nada mais me abala. Nada mais me abala. Eu dormi um mês inteiro num hospital, de madrugada, sem saber como que ia ser o outro dia. Nada mais me abala, mas eu posso morar na China. Pode acontecer qualquer coisa. Porque eu passei por isso aqui. Então, eu acho que foi isso, assim, a relação da história do meu pai com quem nós somos hoje, né? E ele é muito assim também, meu pai é fantástico. É isso, se a gente já passou por aquilo ali, não tem mais nada que vai derrubar. Mas essa vontade de São Paulo foi muita ambiência. Eu comecei a conviver com pessoas que eram de São Paulo. Eu comecei a conviver com pessoas que ganhavam 30, 40, 50 mil por mês. E eu ficava, caramba, isso é possível? E aí eu aprendi rápido também que tinham duas formas de ficar rico, né? De ter dinheiro, na verdade. Primeiro, o dinheiro tem que trabalhar por ti enquanto tu tá dormindo, fato. E aí tu pode empreender e tu pode investir. Só que empreender é mais difícil. Empreender não é para Tem qualquer mais um. risco, né? Tem mais risco, muito mais risco. Empreender Né? não é para qualquer pessoa. Aprender a skin the game direto. Skin the game. Agora, investir, gente, é uma das coisas mais democráticas que existem. Investir. Eu falo, né? É para qualquer um. Entrar no site do Tesouro com R$50, tu consegue investir. R$100 tu consegue investir. Vai ser relevante? A pessoa vai ficar milionária? Não. Constância, tempo. Eu estava comentando da tua filha com 17, né? Tua filha começando agora. Ela pode começar com 150, que ela vai ser milionária, porque ela tem o tempo a favor dela. Acho que esse é o grande pulo do gato. A gente entender o que tem ao nosso favor, por exemplo, nos mais novos, é o tempo. Né? Uma pessoa hoje, nós, querendo ou não, ainda estamos no meio do caminho, né? Ainda temos condições. No caso, eu e o Zé estamos no meio do caminho. O Zé com 42 é... 41. Tô Peraí. te fazendo mais velho, né? 41, Segura eu com onda aí. 37. Cada mês É? conta. Nós ainda Tô dentro do ano. Estamos Foi em dentro maio. do prazo, Tô no né? prazo. E até eu comentei esse dia com a Betina que eu estava olhando o meu INSS lá. Eu já tenho 16 anos de contribuição. Então, falta mais um pouquinho para mim se aposentar. E muito. Se eu fizer uma projeção financeira, né, hoje, eu me aposento melhor por investimento do que ainda pelo INSS. Entendeu? E o INSS tem um teto, né? O teto, eu acho que hoje é 7 mil, 6 mil, alguma coisa. Nem sei quanto é que é. E um teto que é assim, né? Vocês E não sabem existe como garantia nenhuma também de não que existe quando garantia chegar daqui a nenhuma. 15 anos, 17 anos, eu vou receber, né? Porque já estamos aqui com projeções para 2029 e faltar dinheiro para pagar O INSS, pagar ele o funciona aposentado. assim. A gente que está trabalhando agora pagando INSS, não pago mais, mas na época que eu pagava, a gente está bancando quem está aposentado agora. Se a pirâmide começa a se inverter, e ela já está se invertendo, começa a faltar dinheiro, o governo vai ter que tirar de outros lugares. E aí a gente começa a ver essa confusão que a gente está vendo agora, né? O governo tentando criar imposto em tudo que é... Eu pago e não pago pouco, mas eu pago por causa do Prolabore meu, que eu faço ele ficar um pouquinho mais alto devido até a uma questão de segurança em relação à saúde, né? Então, eu fiz a conta ainda, e a minha empresa, por exemplo, que é de serviço, a gente já falou isso, até porque a gente já convidou meu contador para vir aqui,
Existe uma regra do fator 5 lá, que se eu colocar 28% do meu faturamento em folha de pagamento, eu trago de 12% de ICMS de Simples Nacional para 6%. Então, a conta ainda assim vale a pena. Então, por isso que ainda pago um valor de Prolabore e desconto INSS nisso também, um pouco mais alto. Mas tu comentaste essa questão do tempo, né? Utilizar o tempo ao nosso favor. Quem começa agora, com 17 anos, como a filha do Zé, colocando R$150, tem uma projeção mais com o valor menor de ter um resultado maior lá na frente. Mas para quem está no meio do caminho que nem nós, qual é a solução? É colocar um cash maior de início, dar uma entrada maior e colocar um valor mensal de R$500, R$600. A ideia é quanto que eu quero ter de renda passiva quando tiver com 60 anos, se eu quero 5 mil, 10 mil, o que é a ideia? Qual que é a tua metodologia de orientação? Legal. Na mentoria, claro que eu me aprofundo mais e eu faço um cálculo muito mais personalizado, né? Hoje, acho que eu acabei não comentando, né? Mas eu dou mentoria financeira para mulheres que estão em busca dessa liberdade financeira. Lá eu me aprofundo um pouco mais, mas tem um cálculo que ele é bem comum, ele é bem conhecido e que dá para a gente fazer, para ter uma média, assim, em casa. Que é pegar mais ou menos quanto a gente quer ganhar lá na frente. Então, 7 mil, 10 mil, 20 mil por mês. Eu tenho mentorados que colocam 50, adoro. A gente coloca o valor que a gente quer ganhar por mês, multiplica por 12, né? Quanto que vai ser meu custo anual? Então, num cálculo aqui de 7 mil, mais ou menos, vai dar 84 mil. 7 mil vezes 12 vai dar 84 mil, o custo do ano. A gente pega esse valor e a gente divide pela taxa de rentabilidade daquele montante que a gente vai precisar, né? Então, hoje, a gente dividiria um cálculo médio ali do custo do dinheiro, né, por 0,05%, que eu gosto de utilizar essa taxa de 5%. Uma taxa média de juros real. Por que eu falo juros real? Hoje, a gente está tendo 14% de juros real. A taxa Selic, que tu não queria falar, Zé, está em 14%. Meu Deus do céu. Até mais. Absurdo, né? Mas qual que é o ponto? A gente tem o custo do dinheiro, que é a inflação. A inflação é o quê? Quando eu vou no supermercado, vamos usar o exemplo da padaria do Avelino. Eu ia na padaria do Avelino, quando eu morava em São João, R$2,75 eu comprava uma Coca-Cola. Agora, eu acho que está R$8, R$8,50. Não compro Coca, mas está por aí. Então, esse é o custo do dinheiro no tempo. A gente vai ficando mais pobre. A verdade é essa. E morando no Brasil, a gente fica mais pobre mais rápido. Porque a gente é um país que tem estruturalmente uma inflação mais alta. Se a gente comparar com os Estados Unidos, Sim. Estados Unidos tem uma inflação média de 2, 2,5, por exemplo. Aqui no Brasil é 4,5. Por isso que a gente coloca o 5 na conta, tá? Porque a taxa de juros real é... Vamos supor que esse investimento vai render 10% ao ano, mas a realidade é que ele rendeu 5%, porque os outros 5 foram corroídos pela inflação. E aí a gente pega esse montante, 84 mil, que é o quanto eu quero, que é o quanto eu vou resgatar para viver com aquela renda, e eu divido por 0,05, né? E aí o valor que vai dar ali no total, que nesse cálculo eu acho que dá 1.600.000, 1.700.000, mais ou menos. A gente pode fazer depois aqui. Vamos fazer esse teste aí, o Henrico. Deixa eu até fazer para não falar bobagem. Dá para né? nós colocar na tela aí, para a gente ver Põe como na é que tela, ficaria Henrico. esse cálculo aí. Vai que o Zé queira ganhar 50 mil, aí já vai fazer Mas esse 1 milhão é pra eu gastar até o final da minha vida? Não, isso é para tu viver de renda. Então, tu ainda vai passar esse 1,5 milhão para os teus filhos. Caso não queira passar. Caso tu queira consumir o patrimônio, pode ser um pouquinho menos. Pode ser, às vezes, 1.300.000, 1.400.000. Aí a gente tem que ter uma calculadora Pro aqui, uma HP. Isso me dá uma mesada de quanto por mês? Vai te dar os mesmos 7 mil. O ponto é, para ganhar os 7 mil, se tu for consumir o teu patrimônio, tu pode acumular menos. Tu não precisa ter 1.600.000, tu pode, de repente, ter 1.300.000. Porque conforme tu vai tirando 7, ele não consegue se multiplicar na velocidade que tu precisa para ele se manter. Na velocidade que eu vou gastar. Deixa eu Então, fazer aqui. Tá na tela aí, Não, ó. é com eles aí, ó, essas coisas Esse aí, negócio Peraí, de eu já investidor vou- 10 aí. ó. Vocês que são dos números aí, ó. Aí, ó. Mas vamos botar a mão na massa aí para nós ver se a gente consegue... Vamos colocar, quero mouse. Que Opa. mouse gamer ainda.
Gente, esse site aqui é muito bacana, peraí. Eu gosto muito desse site aqui, a gente pode fazer uma simulação rápida. Vou mostrar para vocês o poder do tempo. É assustador. Quem tem 20 anos aí que tá ouvindo esse podcast, Eu vou mandar depois pra minha já filha. abre a caixinha Ela do quer um Nubank iPhone, agora. digo, ó, teu iPhone tá aí, ó. É. Ih, esse mouse não tá... Peraí que eu tenho uma folha aqui, vai ficar feio, mas fica funcional. Aí ele escorrega mais. Pensando em valor inicial, que tu comentou comigo, né? Faz sentido eu aportar, eu colocar um valor grande já de entrada? Faz, porque quanto maior o valor, mais tempo vai ter trabalhando, ganhando juros em cima daquele valor. Então, eu tenho 10 mil guardados, eu tenho 30 mil, eu tenho 50 mil, vamos colocar ele para trabalhar, colocar ele para render. Então, faz sentido. Eu vou colocar aqui um valor de 10 mil reais, começando. Numa taxa de juros, atualmente... Vou colocar 12%, porque o 14,75%, a gente está bem superestimado, né? Já tem conversa aí para reduzir taxa de juros. Então, ao longo de 20, 30 anos, não vai ser essa rentabilidade. Vai ser uma rentabilidade média menor, porque a gente vai ter períodos de 8, de 9. Vou colocar Se Deus quiser, Deus te ouça. Vou colocar 12 aqui para ser um pouquinho mais conservadora. E eu vou colocar primeiro um período de 20 anos. Um investimento mensal de R$500. Pode ser? Pode. Quanto vocês querem? Pode ser 500 reais tá de boa. 500. A gente teria aqui 500 mil reais em 20 anos. Aí, olha só o poder do tempo. Isso aqui, Isso seria pra pro quem meu, tem meu 40, caso aqui, eu estaria com 57. para quem tem 40 e vai se aposentar ali com seus 60, 65. Então, se o William começar a botar 500 reais agora, em 20 anos ele tem... Eu teria quase 600 mil no total. qua- Isso daria Meio uma milhão. renda, daria uma renda de quanto mensal por mês? Isso aqui, a gente tem que fazer uns cálculos, mas não daria tanto. Daria uns 2 mil reais, 2.500. Mais Preciso parar para calcular aqui. Mas Mas, o INSS, querendo ou não, já é um complemento muito melhor. Só que a gente melhor tá do que um colocando salário 500, mínimo, né? Que- Sim. aí fica aqui, o Zé também pega o chapéu aí, né, Zé? Hum. É a turma do MEI aí, né? A MEI é transitório, tá? MEI é transitório. Não é para tu ficar a vida inteira no MEI. Tem que começar a planejar Sai o teu do MEI. negócio. Ou senão faz isso aqui, ó. Chama a Betina aí e começa a fazer esse tipo de investimento aqui. Porque senão você vai se aposentar com salário mínimo. Se É, se aposentar. Sim, se aposentar, tem mais essa. Né? Então, é um salário mínimo, que hoje está 1.518, mais aí os 2.000 que a Betina falou. Se você fizer isso aqui, se tu não fizer nada, como muita gente não faz no MEI, né? É só R$1.000. Então, se o William começar a juntar 500 reais em 20 anos, ele tem meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Tua filha mais velha tem quantos anos? Tem 14? 14? Então, vamos tirar esse meio milhão para 400 mil, porque vai passar por 2 festas de 15 anos Não vai ter. e já o Samuel Não, vai mas ganhar um esse- Chevette com 18, então... Esse 500 é intocável. É um boleto. Não tem como não pagar. E não dá para tirar o dinheiro Não dali. dá, William, Não. conversa aí com as tuas Se 3 tiver na mulheres minha e teu filho. mentoria, eu não deixo tirar É. o dinheiro dele, não. É. Ó, mas vamos fazer agora o cálculo com 30 anos para vocês perceberem a diferença do tempo. Uau. 10 anos a mais, ele ganha quase 1,5 milhão a mais. Sim. E olha a diferença. Olha o valor total investido. Porque, gente, 500 reais, vamos combinar, né? Não é um valor tão alto. Ele investiu, ao longo de 30 anos, 190 mil reais. Mas olha o que ele ganhou de juros. 1.600.000, sem fazer nada. Eu acho que com 1.800.000 e pouco eu consigo viver. Aí vem outro ponto também que eu sempre coloco, a importância de a gente ter educação financeira nas escolas. Porque se isso aqui é... Aí eu sou um pouco crítico com essas coisas, né? Tu fica aprendendo PI, fica aprendendo... Mas se você for equação fazer de engenharia segundo grau. civil, PI é não, tudo importante. bem, mas daí tu vai Para lá... agronomia também, PI é importante? É. Muito? Não, aí Ó, tu vai... Você falou do PI da menina aí Não. agora, ó. Mas daí tu vai para uma sala de aula separada, uma matéria separada, lá no segundo grau, porque você escolheu a tua carreira focada nisso. Agora, 90% das pessoas que estão lá não usam para nada. PI na minha vida não faz Financeira diferença. É fundamental. PI na minha vida não faz diferença. Tá entendendo? Nem na minha, se aquilo lido com o financeiro, isso aqui faz a Mas diferença. é interessante as na vida pessoas não das saberem pessoas, lidar com Ó, dinheiro, né? existe É uma questão interessante, estrutural, né? Existe. Quem que lucra muito com isso aqui? Banco. Lucra muito. Porque juros é paciência. Quem tem, lucra. Quem não tem, paga. Então, ao invés de, às vezes, muitas pessoas que acham que é impossível investir esses R$500 aqui por mês, estão pagando R$500 de juros para comprar o carro.
para financiar um Não, carro. não, nem vão por aí, nem vão por aí. Né? Pega um Zé da Vida que tem Vai, manda. Netflix. Ele paga lá anualmente lá um negócio pra jogar videogame, tem uns coisas de graça lá. É o Xbox O Game Xbox Pass. lá, coisa Game arada. Pass, é importante. Não, um jogo de graça. Provavelmente ou o Deezer ou o Spotify, ele também deve pagar Não, mensalmente pra poder vamos lá. fazer o checklist dele lá à vontade, não ter propaganda. Netflix, Disney, A Amazon, Max, Amazon, Apple e a Paramount. só aí Não já dá nem deu uns tempo de 200 e poucos. assistir todos Não, esses. segundo o Nubank, porque tá tudo no streaming, eu tô gastando 200 e pouco de streaming. Viu? Tá? Metade você já tem. Eu já tenho Pois é. metade. Ó, vamos colocar 200 aqui, ó. Ela querendo fazer eu cancelar Só meu disso streaming. já poderia 1 ter quase milhão, 1 velho. milhão. 1 milhão, Só velho. de Olha só. cancelar, sem fazer Eu esforço tinha, eu nenhum. tinha a mesma coisa. A única coisa que ficou foi ainda o Netflix e o Amazon, porque é R$9 por mês. Mas não, tô louco Mudou, pra é cancelar. cancelar. R$14,90. Eu acho que você não tá É, prestando eu atenção acho que é nos 14, cálculos, não, hein? É R$14,90. Eu sei o que eu tô Mas eu gastando. tinha até a minha menina vive me pegando no pé que quer a Disney de volta. Digo, A não, Disney, cara, tá passando Eles Moana agora. assistem pouca coisa. Mas olha só. E eu reforço muito, sempre. São prazeres de curto prazo, que se a gente abrir mão, a gente nem lembra. Não, que abriu mão. claro. Concordo contigo. Pode, acho que sim. Querem ver mais alguma Não. simulação? Não, acho que é isso. São prazeres de curto prazo. É muito fácil a gente abrir mão deles, mas é tudo mentalidade, né? No livro Psicologia Financeira, no Pai Rico, Pai Pobre, eles falam muito sobre isso. É por isso que eu trabalho tanto mentalidade quando eu vou falar de investimentos, porque é 90% comportamento e 10% técnica, porque as pessoas acham assim, não, eu vou saber qual é o investimento, eu vou comprar ação, eu vou comprar Bitcoin, eu vou ficar milionário. Gente, não, é isso. O segredo está aqui. Só que o difícil é fazer isso, é todo mês, religiosamente, investir R$500. Todo mês, religiosamente, tirar 10% do que tu ganha e investir. Betina, eu vou dizer pra ti que o teu trabalho maior, sem menosprezar essa parte, é 90% psicológico / coach. Porque a gente vive numa sociedade que é muito hedonista. Todo mundo quer o prazer, que é prazer momentâneo, imediato. E numa sociedade também que a gente vive aqui, que nos força a consumir, né, pelo simples comparativo de você entrar no Instagram e ver teu vizinho, ou no caso de adolescentes, a tua melhor amiga ali com o iPhone 16 novo, você quer aquilo ali, né? Então, é o que eu digo muitas vezes ali, converso muito com a minha filha sobre isso, né? Eu falo, Júlia, não tem necessidade de ter o top de linha agora. Cara, espera um pouco mais, compra quando sair o outro, quando fizer a virada. Ó, vai entrar o 17 esse ano, pega o 15. E não pega o 16, pega o 15, vai ficar mais barato ainda, e vai pulando, saltando uma geração. Eu sei que quando você bater a foto no espelho do elevador, não vai aparecer a câmerazinha das três lentes, mas, cara, ninguém vai lembrar disso amanhã. Eu fui no estabelecimento e tinha duas mulheres conversando e era uma revendedora de iPhone. E aí elas estavam falando sobre isso, que o público mais novo, os millennials aí, eles trocam o Z, o millennial é a gente iPhone. O Z? O Z é os 20 e poucos agora. Não, mas é o menos agora. Então é Ainda é o os Z, nativos Z. digitais. Que É o Z, o Z, eles o Z, vão Z. criando a montoeira de É coisa. alfa, né? É, Agora alfa. Z. E aí eles... ela estava falando sobre isso, que eles pegam principalmente os lançamentos com cor. Entendeu? Para ir lá no espelho para dizer, hoje aquele azulzinho lá que é o do 16 é exclusivo, é o 16, porque aquele azulzinho lá não tem no 15, não tem no 14, não tem no 13, é só no 16. Então, pela corzinha lá do celular, você acaba descobrindo qual é o número dele, né? O modelo dele. Até porque não muda muita coisa, né? Agora, é por isso que eles mudaram na estratégia da câmera. Agora, do 16, a câmera é uma embaixo da outra. Aí você sabe, porque, por exemplo, um 15, um 14, um 13, um 12... Não mudando muita coisa. Você confunde, né? Mas uma coisa interessante, Betina, por que você escolheu mentorar sua mulher? Foi um público que se identificou mais comigo. Eu acho que na internet a gente acaba nichando muito, né? A gente vai se identificando com quem a gente mais convive. E por essa questão de que mulheres são muito mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela pode ser muito protegida com dinheiro. Só que, às vezes, a mulher ela não se dá conta disso. Essa é a minha história. Eu estava vivendo uma dor, um término de um relacionamento,
meu pai tinha acabado de sair da nossa internação mais difícil na UTI. Essa já era uma dor. Que foi potencializada 25 vezes porque eu não tinha onde morar. Eu não sabia como eu ia pagar minhas contas. Eu não tinha para quem pedir ajuda. Quer dizer, eu tinha, mas eu não queria pedir ajuda para ninguém. Então, assim, a mulher, ela fica nessa situação vulnerável. Muitas mulheres ficam num relacionamento que não querem porque não sabem lidar com dinheiro. E a mulher, ela não é ensinada. Ela não é. O homem, de alguma forma, em algum momento, ele vai aprender. O vô, o pai vão ensinar alguma coisa. Ele já recebe mais conteúdos agora na internet. A mulher, não. A mulher é ensinada a cuidar da casa, a ser uma boa né, Esposa, colaboradora, uma boa esposa, uma boa mãe. As mulheres que eu conheço hoje que convivem comigo estão focadas em ser mãe. Ninguém está focado em cuidar do dinheiro. Ninguém quer aprender sobre isso. Então, eu assumi muito essa bandeira porque eu não quero que outras mulheres passem pela mesma situação que eu passei. E situações muito piores, né? Situações muito piores. E aí tu tocasse nessa questão do digital, né? Então, desde 2022 tu está em São Paulo. Mas é recente essa tua aparição na rede social também. Né? O que motivou? Por que você foi né, para a questão do digital? Praticamente hoje é uma influência, né? É uma influente, como é que influencer, né? Da questão financeira focado para a mulher. Como é que surgiu também e os vídeos, por exemplo, que tu faz? É você mesmo que produz? Parece que tem alguém te filmando. Como é que funciona isso? Não, sou eu que gravo. Eu que tenho a ideia, eu que gravo, penso assim nos roteiros, mas recentemente, mais ou menos uns 3 meses, 4, acho, 3 meses, eu contratei alguém para editar. Porque, gente, edição para mim é uma coisa... Demorava muito, me tomava muito tempo, e aí, empreendendo, eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a aparição nas redes é recente. O que me levou a fazer isso foi o que me levou a tomar todas as minhas decisões. Onde está o dinheiro? Na rede social. Como eu cresço e capto cliente na rede social? Como eu levo minha mensagem em rede social? E funciona Qual mesmo? é a profissão do momento, do futuro? Rede social? Então eu vou ser boa nisso aqui. E aí eu fui. E funciona mesmo? Funciona. Tem gente que acha que não, né? Mas funciona. Eu sou um pouco descrente. Acho que tudo com constância e intencionalidade dá certo. O problema é que a gente acaba não sendo tão constante. Né? Eu digo por experiência própria. Porque eu só estou aqui pelas redes sociais. Também. Né? Lógico, existiu também uma indicação. Né? Existiu uma indicação, a Karina foi quem mencionou alguma... Eu já eu não sei, teve uma outra pessoa que falou sobre você e eu já estava te seguindo antes. Aí, quando a Karina comentou isso na mesa da coordenação, eu já disse, opa, interessante, eu já estava te seguindo, já estava olhando o teu movimento, né? E aí, quando ela falou, aí isso chancelou. E aí, a gente percebe, principalmente, essa questão assim, ó, e os roteiros são bons. Aí é você que faz. Muito obrigada. Não, realmente os roteiros são bem interessantes. E tu, eu e o ChatGPT ultimamente, né? A gente briga, discute. Porque aí eu ia fazer essa pergunta, porque recentemente tu lançou uns aí que era meio que de trend e de polêmicas que estavam acontecendo. Teve um aí do... Teve um da Virgínia, né? Da Virgínia. Acho que foi esse da Virgínia. Nossa, esse da Virgínia foi assim, tudo que eu sei dela é contra a minha vontade. Mas era um assunto importante, porque, de novo, conectava com mulheres, né? Ela estava muito bem, ela ia se separar. Gente, Virgínia, eu acho que ela é bilionária, né? Dane-se a separação. Agora está sofrendo uma montoeira de problema aí. Diz que isso tudo aí é meio que fake news, né? Essa separação deles aí é uma questão de proteção de patrimônio. Agora está sofrendo uma questão aí também de o Celso Russomano perseguindo ela porque ela não está entregando esse produto aí, lei do consumidor, né? Gente, coisa assim, isso aí né? é muita confusão. O que eu sei é que várias mulheres não têm a oportunidade que ela teve. Sim. E ela é uma mulher que gerencia o patrimônio dela. Ela já falou isso várias vezes. Ela gerencia, ela sabe quanto entra, ela sabe quanto sai, ela faz questão de saber. Porque também existe esse mito, né? Quem tem muito dinheiro não precisa cuidar dele. Gente, isso é um mito? É ao contrário. Quem tem muito dinheiro só tem muito dinheiro porque cuida do dinheiro. Senão ele não para na mão de ninguém. É porque muitas vezes as pessoas confundem o CPF e o CNPJ. Eu estava lendo uma matéria esses dias falando exatamente sobre a Larissa, né? O quanto ela cuida do dinheiro dela.
Larissa, Anitta. A Anitta é uma personagem. A Anitta é aquela personagem que vai lá, que requebra, que rebola, que desce até o chão. Mas a Larissa, que é a Anitta fora dos palcos, extremamente analítica com o dinheiro dela. Eu já tava com a Larissa Manoela, já que aquela outra moça. Não, ali foi que deu demitiu problema os próprios também. pais. Com os pais também. Demitiu por os não cuidar pais do ali. patrimônio. Mesma coisa que o Medina Aí fez, vem demitiu a mãe. muito, né, naquilo que tu estás comentando, né? O quanto que as mulheres não são ensinadas na questão da educação financeira e principalmente nessa questão de você ter segurança, né, para poder tomar a decisão. Isso não é escondido em ninguém. Tem muitas mulheres que vivem em relacionamento, em casamento, muitas vezes, né, casamentos que acabam sofrendo violência, né, física e não consegue sair porque tem dependência financeira do homem, né, do marido. Então, eu acho parabéns pelo trabalho, né, e essa questão de posicionamento e nichar, né, a gente sempre fala sobre isso, o Zé é especialista em brand e a gente sempre foca que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Tem que ter Né? o Quem foco. sabe se tivesse se posicionado na rede social, eu atendo todo mundo, atendo homem, mulher, papagaio, periquito, pet também. E aí você acaba perdendo foco, até a linguagem já não consegue, né, atrair, né? Então, isso é legal. Mas, infelizmente, a gente chegou ao final do nosso podcast aí. Né, quero agradecer muito a tua disponibilidade, por ter levado a palestra para as mulheres, segundo, por estar aqui conosco também. A gente sempre pede para que os nossos convidados deixem aqui uma frase ou deixem, né, as suas considerações finais aí para a nossa audiência e a gente entrega sempre uma lembrança também, uma caneca aí, para que você lembre desse momento com a gente lá em São Paulo e aqui também quando tiver. As portas da CDL sempre estão abertas para a gente poder se conectar, gerar esse relacionamento aí profissional. E deixa agora o microfone à tua disposição. Uma frase. Eu vou falar de finanças, que é o que foi o nosso tema principal aqui. Eu vejo que muitas pessoas já ganham bem, só que elas acabam gastando tudo que elas ganham. Então, minha frase seria: ganhar bem pode sim te proporcionar uma vida boa e uma vida confortável. Mas é colocar esse dinheiro para trabalhar que vai te proporcionar liberdade. Liberdade, que é o que a gente tanto quer, né? Gente, eu que agradeço. Foi fantástico estar aqui com vocês. Passou super rápido. Muito rápido. Estou super aberta para mais convites, para mais palestras. Eu acho que a gente tem um material humano fantástico aqui dentro de São João, né? E que bom que vocês estão fazendo esse trabalho de aproveitar, de trazer, de contar histórias. Eu acho que aqui a gente também está criando essa ambiência, né? Dentro de um ambiente como esse, eu tenho ouvido falar muito do podcast de vocês. Parabéns pelo trabalho. É um prazer estar aqui, um prazer e uma honra. Nós te agradecemos. Zé, suas considerações? Eu vou quebrar o protocolo dessa vez, porque eu ia fazer uma pergunta, mas o nosso tempo, né, a gente se perdeu aqui, se envolveu, né? Se perdeu não, porque a gente foi muito linear. Que era o seguinte, Betina, tu comentaste quando foi para São Paulo, basicamente, tu passou entre os primeiros 20 dias, o primeiro mês, chorando quase todo dia. E eu acho que isso é muito interessante a gente trazer para a nossa audiência, até para os filhos dos nossos ouvintes, ou até mesmo para os nossos ouvintes mais novos, que o que é que eu vejo? Eu vejo em São João uma cidade que ainda tem muito essa características que você trouxe. Talvez você não me conheça como a Betina, mas eu sou filho do fulano, filho da cicrana. Então, ainda é uma cidade onde os pais ainda protegem, ainda estão muito ali, os filhos estão muito embaixo das asas. E você saiu de São João Batista, uma cidade com menos de 36 mil habitantes, para basicamente a capital econômica da América Latina. São Paulo, um bairro tem São João Batista dentro. Gente, sim. Então, acho que é uma rua, Zé. Se bobear uma rua. Então, eu queria pegar esse espaço que seria da minha fala para que você trouxesse duas coisas. Dessa vez eu vou falar duas. Eu sei o que talvez te fez superar e ficar em São Paulo chorando todo dia era o fato de você querer conquistar isso, mas seria exatamente esse sentido. Que frase, ou que mantra, ou que ideia você pode trazer para os nossos ouvintes, principalmente para os ouvintes mais novos, os jovens, sejam eles homens ou mulheres, de ousar a fazer, né, dar esse passo. Talvez alguns não queiram ir para São Paulo, talvez queiram ir para Florianópolis, mas ainda tem medo de ir para Florianópolis. Ou às vezes você quer sair do Brasil, mas tem medo.
por favor, passa tua receita ou tua dica para essa galera aqui. Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa tão boa para falar sobre isso, porque eu sou um pouco radical, assim, com isso. Não tem plano B. Eu penso assim, não tem plano B. Para mim, sempre foi, não tem opção. Quando eu fui para Florianópolis, eu também entrava no ônibus, aqui na rodoviária, ia chorando até chegar em Florianópolis. Mas para mim, a opção de voltar não era factível. Não era possível. Eu sempre soube que a vida que eu queria tinha um preço. Eu acho que é isso. É mirar no que a gente quer. Saber que tem um preço a ser pago, porque viver é difícil. Ganhar dinheiro é difícil. Só que não ter dinheiro é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, eu acho que é mirar na vida que a gente quer e saber o preço que a gente precisa pagar. Porque quando a gente tem um porquê, agora parafraseando aqui, né? Quando tem um porquê, a gente supera qualquer como. Só que precisa primeiro definir esse porquê. Por que tu faz o que tu faz? Eu queria viver uma vida melhor. Poder proporcionar também uma vida melhor para as pessoas que eu amo. Eu queria que ninguém mais passasse por aquele episódio que eu passei. Eu queria que ninguém mais tivesse as restrições que a gente teve. E eu entendi que o dinheiro proporcionava, sim, isso. E proporciona. O dinheiro não traz felicidade? Não traz felicidade. Mas ele facilita muitas coisas ao nosso redor que proporcionam aquele momento feliz. Né? Então, eu acho que é isso. É ter um porquê, focar nele. E aí, tudo que vem vindo, tudo bem. Eu vou resolver, amanhã passa. Dorme, acorda. Eu sempre falo isso. Vai dormir, que amanhã o negócio já se resolveu. Perfeito. Senhores, é isso, né? Escolhe o teu porquê e segue. Faz muito sentido para ti, né, Zé? Total. A metodologia que o Zé usa dentro da empresa dele é o Golden Ciclo, né? Que Isso, fala deu sobre Simon Sinek. Porque, como e o quê. Porque, como e o quê, né? Então, tudo que foi falando, muitos filmes foram passando na minha mente e durante não só 30 dias, mas vários meses, até anos, eu chorava, dizia para minha mãe que queria voltar também para minha terra natal e isso é uma questão, muitas vezes, que, né, a gente não deve esquecer, a gente tem que sempre trazer isso à nossa memória, porque hoje talvez a gente esteja num momento mais confortável, né? Financeiramente, ou até mesmo uma questão de ambiência, estamos em relacionamentos muito mais positivos, prósperos, né? Mas a gente já passou ali pelo deserto, né? Então, isso é importante trazer isso à memória. Eu tenho um amigo que ele sempre diz o seguinte: William, não se esqueça que você já foi frentista de posto de combustível em São João Batista, né? Eu digo, isso eu nunca vou esquecer. Então, isso também é importante, porque às vezes as pessoas me olham, o William é executivo da CDL, não sei o quê. Andando de carrão. Anda de carrão, não anda nada de carrão, né? Não anda, não. Mas Eu quero uma carona. você sempre tem que estar ciente, né, de que isso tudo também foi uma coisa que você buscou conhecimento, passou desafios, enfrentou muitos não, né? Muitos não. Então, você tem que sempre estar olhando sempre para o futuro como algo que você deseja e sonha. E se você está sonhando, querido, é porque Deus tem algo para te entregar. No momento que tu para de sonhar, no momento que tu para de almejar e tu tem que começar a se preocupar. Deus não coloca no nosso coração uma coisa que a gente não pode realizar. Isso é verdade. Se tá lá, é porque pode. Então, esse foi mais um CDL Talks. Eu quero agradecer a você que participou com a gente aqui e que a gente possa se ver na próxima quinzena, né? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu.